Olá, meus amores. Vamos que vamos, acorda! Outra aula de ciências. Vamos continuar falando? Olha só, nós falamos na aula anterior que as células elas vão se agrupar e vão formar os tecidos. Esses tecidos, desempenhando uma função, eles vão formar um órgão. E todos esses órgãos reunidos no nosso corpo, eles vão formar o que a gente chama de organismo. Hoje nós vamos falar do revestimento, da sustentação e do movimento do nosso corpo. Então, olha só, para que a gente possa, se movimentar, para que a gente possa ter uma sustentação, para que a gente tenha um revestimento no nosso corpo, nós precisamos dos tecidos, nós precisamos das células. Então, aqui, essas três pessoas, elas estão representando uma coisa só, é um organismo. Aqui está representando o revestimento do nosso corpo, que é a nossa pele, né? Aqui, para a gente se movimentar, nós precisamos dos músculos. Se a gente não tivesse a nossa pele, né? A gente teria esse formato aqui, a nossa aparência seria essa. E juntamente com esses músculos, para que a gente consiga se movimentar, nós precisamos dos ossos. Os ossos sozinhos, eles não fazem com que a gente se locomova, que a gente se movimente. E nem os músculos sozinhos também vão fazer com que a gente possa ir de um lugar para o outro. Então, a gente vai falar dessas três, funções, tá? A gente tem aqui, falando, ó, vamos lá, descer. Ó, a gente tem aqui em cima falando das articulações, porque como eu falei com vocês, olha só, tem que ser um conjunto, os ossos e os músculos para a gente se locomover, mas a nossa pele para proteger esses nossos músculos e os nossos ossos, proteger o nosso corpo todo. E entre os ossos e os músculos, nós vamos ter as articulações, ou seja, para eu poder mexer no meu braço, aqui no meio, eu tenho uma articulação. A articulação é como se fosse, por exemplo, a dobradura que tem na porta do seu quarto, na porta da sua cozinha, na porta da sala. É a dobradura que permite com que a porta abra ou fecha. Então, o nosso músculo, tá? Os nossos ossos, eles só vão funcionar, interagir entre eles dois, porque tem as articulações. A pessoa que não tem, a articulação, tem algum comprometimento com ela, vai ficar mais difícil dela poder se mexer. Nós temos a nossa pele. A nossa pele, ela é formada de camadas. Então, aqui a gente tem mostrando um corte da nossa pele, que é para a gente poder ver quais seriam as camadas internas. Olha o que acontece. Aqui é a parte de fora que a gente vê, tá? Abaixo, dessa parte de fora, ou melhor, essa parte de fora mesmo que a gente vê, a gente chama ela de epiderme, tá? Aqui é a parte de fora e um pouquinho embaixo. Abaixo dessa epiderme, nós temos o que nós chamamos de derme. E mais profundo ainda, a gente tem o quê? A hipoderme. Então, o nosso revestimento do corpo, ele é formado por essas três partes. A epiderme, a derme e a hipoderme, ok? Aí, na nossa pele é onde nós vamos ter algumas terminações que vão ser responsáveis pela nossa sensibilidade, tá? Fora outras coisas. Olha aqui o diagrama da nossa pele, ó. Aqui novamente está mostrando o corte, ó, a epiderme, a derme e aqui embaixo a hipoderme. Na nossa pele, a gente tem tudo isso aqui, ó. Isso aqui é os pelos que a gente tem, os nossos cabelinhos. Aqui na nossa pele, a gente tem as glândulas sebáceas, que vão produzir a gordura, Às vezes a gente transpira muito, a nossa pele fica oleosa, foram as glândulas, sebáceas. Mas a gente tem também as glândulas sudoríparas, A gente o nosso suor é produzido por essas glândulas. Ó, folículos capilares, tá vendo que aqui sai o pelinho na nossa pele? Aqui dentro a gente tem os folículos, tá? Nós temos as fibras nervosas, ou seja, essas fibras nervosas, elas vão levar todo esse impulso que a gente recebe do meio externo lá para o nosso cérebro, para ele entender o que está acontecendo. Como, por exemplo, se está encostando alguma coisa quente aqui na nossa pele, se está encostando alguma coisa perfurante que está machucando a gente. Então, olha só. E ainda, aqui, ó, as células, no caso do tecido adiposo, aquele tecido que
Ele armazena as gorduras. E ainda as nossas veias e as artérias que vão carregar, vão transportar, né, o nosso sangue, tá? Então, isso aqui seria o corte para a gente ver como seria, né, a nossa pele, mostrando aí as camadas, tá? Nós encontramos, por exemplo, na nossa pele, uma substância chamada de queratina, tá? Ela é uma substância impermeabilizante. Ela ajuda a formar-se uma barreira para que a gente não perca tanta água, para que a gente não fique desidratado. Então, a queratina ela funciona para isso. Porém, quando a pessoa não bebe muita água, a pele fica mais seca, porque a pessoa não está ingerindo água. Mas, normalmente, né, a pessoa bebendo água, a queratina vai ficar segurando para que a pessoa fique com a pele hidratada. Então, ó, na nossa pele a gente encontra os vasos sanguíneos, que eles vão se dilatar ou contrair, que é para empurrar o sangue, né? E também vai dilatar dependendo da temperatura também, tá? O calor do ambiente vai fazer ele dilatar. Quando tiver, né, mais frio, ele vai se contrair. Aqui está falando, ó, das glândulas que são responsáveis, ó, pela produção de suor, pela produção de sebo, no caso, né, a glândula sudorípara, a glândula sebácea para produzir o sebo. E esse sebo que a gente está falando, ele é importante, ele é uma ferramenta importante, porque ele impermeabiliza a nossa célula, né? A nossa pele, ele hidrata, ele protege. E o suor também, porque ele vai ser responsável pela regulação da nossa temperatura corporal. Então, novamente aqui, ó, vem mostrando esse corte da pele, aí mostrando a epiderme, a derme e a hipoderme, e aqui, ó, mostrando tudo que a gente encontra ali, ó. No número 1, a glândula sudorípara, aqui, ó, a glândula sebácea, que está aqui no número 2, a camada córnea, o músculo, né, ele é todo pelo, porque tem que ter um músculozinho para fazer esse pelo, quando a gente fica arrepiado, ele fica em pezinho. Aí aqui, ó, a derme, mostrando aqui o pelo e o folículo piloso, né, aonde esse pelozinho ele começa a se formar, tá? Então, aí é mais um corte para a gente poder ver, né? Ó, aí aqui a gente tem mostrando algumas células, também mostrando o corte dessa pele, né? Mostrando algumas células que a gente tem que vão participar desse sistema fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem as células aqui de Langerhans, tá? Elas vão possuir um papel de fazer a gente perceber quando tem uma agressão na nossa pele, quando, né, tá machucando a nossa pele. Os corpúsculos, desculpa, de Merck, eles vão responder aos estímulos mecânicos, por exemplo, ao toque, né? Ó, tá apertando mais profundamente, com menos força. Então, nós vamos ter essas estruturas na nossa pele, né, para a gente poder identificar. Aqui a gente tem mostrando a nossa impressão digital, né? A gente tem os detalhes da impressão digital. Ninguém tem uma impressão digital igual à da outra pessoa. Isso aqui é único. Cada pessoa tem a sua impressão digital. Então, isso é uma identificação da pessoa, tá? Bom, a nossa locomoção, né? Para a gente se locomover, nós vamos precisar o quê? Dos ossos, das articulações e dos músculos, como eu falei para vocês, né? Para formar o nosso sistema esquelético, que são os ossos, o articular, que são, né, as nossas articulações, e o muscular, que serão os nossos músculos. Esses três funcionando integrado, funcionando combinando, eles vão formar o quê? O nosso aparelho locomotor, né? O nosso aparelho locomotor, a gente começa falando primeiro do nosso esqueleto, né? Da parte óssea. Então, lá na nossa cabeça, por exemplo, nós temos 22 ossos lá no nosso pescoço, ó, mostrando aqui, ó, um osso. No nosso tórax, 44, no nosso abdômen, 7. Então, olha só, se a gente tem nos membros superiores 64, nos ouvidos 6, nos membros inferiores 62, qual vai ser o total de ossos que a gente tem no nosso corpo? 206 ossos, né? Se a gente fosse contar todos eles. Então, esses ossos, eles vão formar o que a gente chama de esqueleto, que, né, esse esqueleto ele vai ser dividido em duas partes. O esqueleto axial, tá? Que vai representar a parte, né, central, o eixo central do nosso corpo, que é formado pela cabeça, o pescoço, o tórax e a coluna vertebral, tá? Os membros superiores, membros inferiores, a clavícula, ó.
a clavícula, né? Eles vão formar o que a gente chama de esqueleto apendicular. Todos dois funcionam integrado, mas aí a gente faz, né, uma divisão entre esses ossos, né, entre esses esqueletos. Os nossos ossos, eles também podem ser classificados em ossos longos, que são aqueles ossos mais compridos, tá? Né? Por exemplo, ossos longos, o osso da nossa perna, o fêmur, ele é um osso longo, tá? Ó, em ossos curtos, por exemplo, os ossinhos que formam a nossa mão, né, a parte do esqueleto lá na nossa mão, eles são os ossos curtinhos. Os ossos que formam o nosso crânio, eles são os ossos que a gente chama de planos ou laminares, né? Então, esses ossos também têm formatos diferentes. E a gente ainda tem o que a gente chama de ossos irregulares, que são aqueles ossos que não têm um formato certinho. Então, por exemplo, a nossa coluna vertebral, ela é formada por esses ossos que nós chamaríamos de ossos irregulares, tá? Aqui a gente tem falando do tecido ósseo, ou seja, o tecido que vai formar todos os ossos que a gente tem no nosso corpo. Esse tecido ósseo, eles são formados por células que a gente chama, ó, de osteócitos, osteoblastos, né, osteoblastos e osteoclastos. Esses três tipos de célula aqui é que vão formar, né, o nosso tecido ósseo, tá? A estrutura interna do osso. Como que é o nosso osso por dentro? Ó, a gente tem um desenho aqui que é para mostrar. Aqui é o osso. Dentro do osso passa a medula, tá? Lá na medula, a gente ainda tem os vasos sanguíneos, a matriz que a gente chama de matriz óssea. Olha aqui as células que eu falei para vocês, ó, osteócito, osteoclasto, osteoblasto, que vão formar, né, esse osso aqui. E o colágeno, aqui está mostrando, ó, como que são essas células. Essas células são bem diferentes, né? Ó, elas estão com núcleo, essa daqui é multinuclear, né? Vários núcleos que ela apresenta. Aí vem a organização estrutural de um osso. Aí, no caso, são as partes que formam esse osso. Como eu falei para vocês, dentro do osso tem a medula vermelha. Se tem, né, passando lá os vasos sanguíneos, a gente tem as plaquetas, ou seja, nessa medula óssea vermelha vão ser formadas as plaquetas. A gente tem a medula óssea amarela, tá, que é formada pelo tecido conjuntivo, o tecido adiposo. A gente tem aqui, ó, mostrando a medula óssea vermelha, mostrando aqui dentro, ó, a vermelhinha, né, que vai ser responsável em formar os nossos glóbulos vermelhos. E ainda, se a gente está falando de ossos, a gente tem que ter um cuidado com a nossa postura, tá? A nossa postura, conforme a gente senta, o que a gente pode fazer com a nossa coluna? A nossa coluna, ela é um pouquinho mesmo envergada, mas ela tem até onde ela pode ser envergada. Se a gente sentar de uma forma incorreta, né, ficar todo torto na cadeira, olha os problemas que a gente pode ter na nossa coluna. Quando a coluna fica assim, ó, parece até um S, né? A gente chama isso de cifose. Quando essa coluna, ó, de lado, a pessoa fica, ó, um lado mais alto, outro mais baixo, escoliose. E ainda tem essa daqui que a pessoa também fica meio torta, que é a lordose. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o jeito que a gente senta, para a gente não fazer, né, não permitir que a nossa coluna, ela fique com problemas, tá? Bom, a gente aqui tem as articulações. O que eu falei para vocês para as articulações? Que as articulações são elas que permitem que a gente se movimente, que esse osso se movimente. Então, por exemplo, no nosso maxilar, a gente tem a parte de baixo, ó, que ela se movimenta, a parte de cima não. Aqui é onde tem o encontro do nosso maxilar com a nossa mandíbula, a gente tem uma articulação que vai prender esse osso e vai permitir que ela se movimente. O nosso braço, né, a nossa perna. Então, nós precisamos dessas articulações. Porém, a gente tem algumas articulações que a gente chama elas de imóveis. Aqui, a parte de baixo, ela movimenta, a parte de cima não. Então, essas são articulações imóveis. Nós temos também, ó, articulações que são semimóveis. Por exemplo,
Na nossa coluna vertebral, ela tem um movimento mais ou menos. As imóveis, ela não mexe nada, as semi-imóveis, ela mexe um pouquinho, e a gente ainda tem as articulações móveis, que são aquelas que permitem movimentos muito mais variados. O nosso braço, né? Ó, do nosso dedo. Então, essas são as articulações móveis, que permitem uma mobilidade muito grande, tá? Aqui vem mostrando, ó, em que locais do nosso corpo nós teríamos esse tipo de articulação, tá? No ombro, né? Onde a gente encontraria. E, por último, para a gente fechar, a gente fala dos músculos. Não falei para vocês que a gente precisa dos músculos também para se movimentar? Então, os músculos eles vão promover o que a gente chama de contração e relaxamento. É essa movimentação dele de contrair e de relaxar. Contrair e relaxar é que faz com que a gente se movimente. Já viu quando a gente fala assim, você está muito forte? Aí você, ó, músculo aqui do seu braço, né? Você contraiu ele. Aí, quando você relaxa, aquele, né, dá uma diminuída. Então, esse movimento que os músculos fazem são eles que permitem com que a gente consiga, tá, se movimentar. Nós temos vários tipos de músculos. Ó, olha aqui na página. Ó, aqui, ó, tecido muscular esquelético, olha onde a gente vai encontrar. Tecido muscular cardíaco, lá no nosso coração, tecido muscular liso, por exemplo, lá no nosso estômago. Então, não existe só um tipo de tecido muscular. Esse tipo de tecido muscular ele também pode ser dividido em vários outros tipos de tecido muscular, ok? Tá? A gente tem que ter um cuidado, porque esses tecidos, para ele funcionar, a gente precisa, olha só, o nosso tecido muscular esquelético, ele precisa dos tendões. Olha aqui no pé, nesse pé aqui, quantos tendões, né, a gente tem aqui, ó, que é para ajudar também esses músculos, né, para ele estar preso aos músculos e aos ossos, e aí a gente conseguir fazer essa movimentação, tá bom? Meus amores, hoje nós vamos fazer exercício no nosso livro, tá bom? Eu vou passar para vocês. Nós vamos fazer algumas páginas em aula e algumas páginas em casa. Eu vou colocar o esqueminha para vocês de quais exercícios nós estaremos fazendo hoje na sala, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês perguntem. Sempre importante que vocês façam as perguntas, tá bom? Meus amores, se cuidem. Beijos, 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 beijos para vocês.